Teu farol que me guia é a luz do meu caminho. Sou o Carlos Oliveira. Bem-vindo à 20ª edição do programa Pedindo Luz. O tema hoje é a reencarnação. O afamado Pew Research Center da América levou a cabo um inquérito na Europa entre junho de 2015 e agosto de 2017, em fases distintas, com entrevistas presenciais que foram levadas a cabo nos países da Europa Central e do Leste e por telefone na Europa Ocidental, onde nos encontramos, com uma amostra que varia entre 1.400 e 1.500 pessoas por país, nos 34 países abrangidos pelo estudo. O inquérito visou questões sociais, comportamentais e tendências predominantes no mundo de hoje, incluindo conceitos e crenças religiosas. Este inquérito revelou que 31% dos portugueses, notem bem, 31%, acreditam na reencarnação. Este tema é, pois, relevante e pertinente de ser aqui tratado. Apesar de muita gente crer na reencarnação, aqui em Portugal, há muita ignorância a seu respeito. Algumas pessoas até confundem reencarnação com ressurreição, que não é a mesma coisa, e há até quem pense que a reencarnação é um ensinamento da Bíblia, o que não é verdade. Podemos ter luz sobre este assunto? Perguntamos. Claro que sim. É esta a razão e o propósito deste programa Pedindo Luz. Vamos então ver a luz que podemos obter pela Palavra de Deus, pelas Escrituras, para esta matéria. A reencarnação e a ressurreição não devem ser confundidos. A ressurreição é um ensinamento cristão. A reencarnação é um ensinamento espírita, estranho e contrário à Bíblia, que é a Palavra de Deus. Tratam-se de vias, de ideias que não se cruzam. A teoria da reencarnação, é mais correto chamar-lhe assim, teoria defendida pelo Espiritismo, encontra-se no chamado Livro dos Espíritos, escrito por Allan Kardec. As doutrinas do cristianismo, entre as quais se encontra a doutrina da ressurreição, encontram-se na Bíblia, que é a Palavra de Deus. Há uma grande diferença, pois. Examinemos resumidamente a questão da reencarnação. A palavra reencarnação é formada do prefixo re, que quer dizer repetir, e do verbo encarnar, tomar corpo. O sentido etimológico é tornar a tomar corpo. A reencarnação é uma teoria que defende a volta do espírito ao plano material depois da morte. Segundo o Espiritismo, quando o homem morre, o corpo desce à sepultura e o espírito segue para o mundo espiritual. A teoria da reencarnação defende que o espírito retorna à vida terrena num novo corpo, tantas vezes quantas forem as necessárias. O objetivo desse retorno é fazê-los chegar à perfeição, segundo eles, e proporcionar um melhoramento progressivo da humanidade. As reencarnações sucessivas são sempre muito numerosas porque o progresso é quase infinito. Diz isto o livro deles, o livro dos Espíritos. A reencarnação é uma teoria antibíblica ensinada pelo hinduísmo e posteriormente ensinada por Allan Kardec, com pequenas diferenças. Muitos hoje acham atraente a ideia da reencarnação, a crença de que depois de morrermos voltamos à Terra novamente. Algumas pessoas são influenciadas por certas religiões, outras simplesmente gostam da ideia, deste pensamento de se poder viver muitas e muitas vezes na Terra. Logo à cabeça, e sem muita investigação, esta teoria prova não fazer sentido, pois se fosse verdade, o mundo estaria melhor e não pior, o que não é o caso. E não haveria o crescimento demográfico exponencial a que estamos a assistir permanentemente. Já vamos na casa dos 8 bilhões de pessoas no mundo inteiro. Ora bem, eu tenho consciência de que a reencarnação, a ideia de que viveremos de novo depois de morrermos, em vez de entrarmos na eternidade, é atraente para algumas pessoas. Além disso, parece diluir a realidade da morte. Este parece ser o grande problema do homem, escapar à morte. E a teoria da reencarnação, de alguma forma, procura escapar à morte. Como diz a Bíblia, a morte é o rei dos terrores. E se pudermos escapar à morte, bem, mas não é dessa forma que se escapa à morte. Mas, se a reencarnação fosse verdade, como é que eu saberia que a minha vida seguinte seria melhor do que a que eu tenho agora? Poderia ser muito pior. E que esperança ou paz há nesse facto? Nem haveria qualquer certeza de que o processo alguma vez acabaria, se a reencarnação fosse verdade, como é óbvio.
Mas há aspectos que divulgarei mais adiante que revelam a falsidade desta teoria. Quanto à ressurreição, ela é bíblica. Vemo-la desde o livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, até o Apocalipse, o último livro da Bíblia. Nela desponta a ressurreição do Senhor Jesus Cristo, a garantia de que todos os que morrem um dia ressuscitarão, uns para a vida eterna, e outros para a condenação eterna. A Bíblia mostra claramente que o homem só morre uma vez, vindo depois disso o juízo. É isso que diz Hebreus 9:27. Aos homens está ordenado morrerem uma vez, notem bem, uma vez, só se morre uma vez. Vindo depois disso, não uma reencarnação, mas o juízo. Esta simples frase rebate a teoria da reencarnação. O homem só morre uma única vez. De acordo com o ensino da Bíblia, o espírito só se separa do corpo uma única vez. Isto é, o homem só morre uma vez. Como vemos na Bíblia, o homem morre e fica a aguardar o seu julgamento. Haverá um dia em que todos serão julgados, diz a Bíblia. O Senhor Jesus ensinou que a alma e o espírito do injusto, quando este morre, vai, entretanto, para um lugar de tormento. A alma e o espírito do justo vão para um lugar de paz. Tal ensino está em Lucas, por exemplo, no capítulo 16, versículos 19 a 31, naquela narrativa que temos ali do rico e de Lázaro. E todos ficam a aguardar a ressurreição dos seus corpos. Não temos exemplos na Bíblia que rebatem a teoria da reencarnação. Ao malfeitor que se arrependeu, Jesus prometeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Lemos isto em Lucas 23:43. Aquele malfeitor que estava ao lado do Senhor Jesus Cristo a ser condenado com ele na cruz, tinha motivos de sobra para reencarnar umas 1000 vezes até se tornar perfeito. Jesus perdoou todos os seus pecados e garantiu-lhe a vida eterna naquele mesmo dia. Moisés e Elias apareceram também, lemos na Bíblia, no Monte da Transfiguração, quando Jesus se transfigurou, segundo lemos em Mateus capítulo 17, por exemplo. Nada indica que tenham retornado à vida corpórea para serem purificados. Foram reconhecidos pela fisionomia original. Os espíritas alegam que a Bíblia mostra haver reencarnação. Bem, os casos apontados negam isso, mas ainda assim eles apontam para João Batista como sendo uma reencarnação de Elias, porque a Bíblia diz, em Malaquias no capítulo 4 e versículo 5, o seguinte, que passo a citar: eis aqui eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Quando Malaquias disse isto, já Elias tinha morrido há muito tempo. E ele disse: eis aqui vos envio o profeta Elias, profeticamente. E o anjo disse em Lucas 1:17, a quando do nascimento de João Batista, que ele viria, João Batista viria no espírito e virtude de Elias. E depois, apontando para João, mais tarde, vemos o Senhor Jesus Cristo dizer em Mateus 11:14, este é o Elias que havia de vir, mostrando assim, aparentemente, que João Batista seria uma reencarnação de Elias. Mas seria, de facto, uma reencarnação de Elias? Será que nós podemos entrevistar João Batista e fazer-lhe essa pergunta? Ora, se João não era a reencarnação de Elias, poderá alguém perguntar o que quis Jesus dizer com isso, quando disse o que disse? Está aqui o Elias que havia de vir? Simples. O que o Senhor Jesus Cristo quis dizer foi que João viria com características semelhantes às de Elias, com um ministério idêntico, como veremos mais abaixo. Alguém poderá perguntar se posso provar que João não era uma reencarnação de Elias. É claro que posso. A Bíblia traz sobre isto muita luz e luz muito clara. Vamos então fazer uma entrevista a João Batista, por assim dizer. Em João, no capítulo 1, versículos 19 a 21, lemos que um dia perguntaram-lhe a ele, no versículo 19 do capítulo 1 de João, lemos assim: e este é o testemunho de João, quando os judeus mandaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para que lhe perguntassem: quem és tu? E confessou, João confessou e não negou, confessou: eu não sou o Cristo. E perguntaram-lhe então: quem és, pois? És tu Elias? E disse: não. Portanto, o próprio João Batista negou que fosse Elias. Não há nada mais claro do que isto. Se Elias reencarnou, como se explica que não tenha desencarnado? Ele não foi levado ao céu num redemoinho, sem provar a morte, segundo lemos no segundo livro dos Reis, capítulo 2 e versículo 11? Portanto, não faz qualquer sentido falar em reencarnação de Elias. Se Elias tivesse reencarnado, na transfiguração, descrita em Mateus capítulo 17, versículos 1 a 6, que eu já fiz referência anteriormente, quem é que deveria ter aparecido ali,
seria João Batista e não Elias. Mas lemos que quem apareceu na transfiguração foi Elias e não João Batista. E porquê é que eu digo isto? Porque João já tinha sido morto por Herodes. E ele então deveria ter aparecido e não Elias. Pois conforme estabelece a doutrina da reencarnação, quando o Espírito se encarna, toma sempre a forma da última existência. E não foi isso que aconteceu, que nós temos ali em Mateus, no capítulo 17. Ora, o que a Bíblia mostra é que há traços de identidade comuns entre Elias e João Batista, não que este fosse a reencarnação daquele. E foi isso que o Senhor Jesus Cristo quis dizer, e foi isso que Malaquias quis dizer quando ambos disseram o que disseram. Perdão. Temos vários traços de identidade de ministérios em João Batista e em Elias. O aparecimento de Elias, descrito no primeiro livro dos Reis, capítulo 17, versículo 1, assemelha-se ao aparecimento de João Batista, descrito em Mateus 3:1. Ambos aparecem como eremitas. Ambos profetizaram em tempos de apostasia. Ambos profetizaram para aproximar o povo de Deus, que andava longe de Deus. Ambos vestiam-se com roupa de pele de ovelhas. Acabe tinha medo de Elias. Herodes tinha medo de João Batista. Jezabel pediu a vida de Elias. E Herodias pediu a vida de João Batista. Elias foi perseguido por Jezabel. João Batista foi perseguido por Herodias, mulher de Herodes. Segundo nós lemos em diversas passagens que agora penso que dispensarei de apresentar. Quem quiser pode ver isso nas Escrituras e confirmar isso. Ambos pregaram sobre arrependimento e juízo, tanto Elias como João Batista. Elias repreendeu o rei Acabe casado com Jezabel, mulher idólatra e ímpia. João Batista repreendeu o rei Herodes por viver com a mulher de seu irmão Herodias. João Batista, interrogado, respondeu claramente que não era Elias. Em Mateus, no capítulo 11, versículo 13, Jesus disse: todos os profetas, e a eles acrescenta João, que é curioso, acrescenta João depois de falar de todos os profetas, logo Elias e João não são os mesmos, como é óbvio. E o que nós lemos é assim: porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. Portanto, João e Elias não são a mesma pessoa. Jesus ensinou a existência de dois lugares finais e irreversíveis depois da morte. E não progresso contínuo até à perfeição, como ensina a doutrina espírita. Jesus ensinou a nossa redenção pela sua morte na cruz e não a redenção por esforços próprios, por boas obras, por as coisas boas que fazemos. Jesus ensinou a ressurreição final de todos os homens. Ao contrário, o Espiritismo ensina o estado final como espírito puro. A teoria da reencarnação nega, anula a obra da redenção de Cristo. E isto é muito grave mesmo. O reencarnacionista opõe-se ao ensino bíblico acerca da salvação. Ele concebe a salvação mediante esforços humanos. A lei do karma é a salvação pelas obras. Porém, Jesus Cristo, através da obra vicária e substitutiva na cruz do Calvário, pagou todo o nosso débito kármico, podemos dizer assim. O reencarnacionista é contrário à Bíblia quanto à doutrina do julgamento divino. Aliás, ele é contrário à Bíblia em tudo. Ao contrário de algumas religiões e filosofias, a Bíblia rejeita a ideia da reencarnação. A crença de que, uma vez que morramos, retornamos depois à Terra para muitas vidas inteiras. Não necessariamente como seres humanos, pois alguns, segundo eles, podem reencarnar em animais. Que ridículo! A Bíblia é clara. A reencarnação não é verdadeira. E a vida que estamos a viver agora é a única que nós viveremos. Quando morrermos, vamos para a eternidade. Ou para o céu, para estar com Deus para sempre, ou para aquele lugar que a Bíblia chama de inferno, onde estaremos eternamente separados de Deus e das suas bênçãos. Cuidado, pois, muito cuidado, não te distraias, nem te deixes enganar. Que diferença é que isso faz? Primeiro, isto dá urgência às nossas vidas agora. A Bíblia diz que agora é o dia da salvação, não é depois. Segundo a carta aos Coríntios 6:2 diz isso. Não deixes, pois, para amanhã a decisão que deves tomar hoje, reconhecendo que só Cristo e a obra que Ele fez te pode purificar de todos os teus pecados, habilitando-te para entrar no céu e não sucessivas reencarnações. O plano de Deus para cada pessoa é uma só vida. Há um tempo para nascer, diz a Bíblia, e um tempo para morrer. Eclesiastes capítulo 3, versículo 2 diz isso. Entre estas extremidades está a jornada em que nós estamos inseridos. Após a morte, não há oportunidade para se viver a vida novamente. Uma vida única é tudo o que nós temos agora e desaparece num piscar de olhos. E pode ser daqui a nada, se não tiveres cuidado. Podes morrer de um momento para o outro
E se não tiveres cuidado, repito, podes partir perdido para sempre, sem qualquer hipótese de redenção. A redenção e a possibilidade da redenção é, portanto, agora apenas e não depois. Portanto, a oportunidade de ser salvo dos teus pecados é agora e não amanhã. Às vezes, cansamos dos fardos da vida e desejamos poder começar tudo de novo. Com Deus consegues. E consegues já se tu querer já. Quem crê em Cristo, diz a Bíblia, é transformado numa nova criatura. As coisas velhas passaram e tudo se faz novo. De facto, há uma nova vida para quem crê em Cristo. Não precisa de uma nova vida reencarnando. A Bíblia tem muito a dizer sobre a brevidade da vida e a necessidade de nos prepararmos para a eternidade. Somente quando uma pessoa está preparada para morrer é que ela está também verdadeiramente preparada para viver. A nossa maior necessidade é a libertação dos nossos pecados, a purificação dos mesmos, pois só estes nos separam de Deus e do céu. Deus é perfeito e santo, e mesmo um só pecado, apenas um, seria suficiente para nos manter afastados do céu para sempre. Ora, o Senhor Jesus Cristo, ao derramar o seu sangue na cruz do Calvário, lemos na Bíblia que nos purificou de todos os nossos pecados. Por isso lemos que Ele é o único caminho para Deus e não há outro. E pelo seu ato na cruz do Calvário, pelo seu ato único, Ele purifica-nos, diz a Bíblia, de todos os nossos pecados. Nota como Deus providenciou um meio para que essa mancha fosse removida. O meio foi o Senhor Jesus Cristo, ter morrido na cruz como um sacrifício final e completo pelos nossos pecados. A Bíblia diz, e como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos. E cá está, como na mesma passagem, nós temos a ideia de que só se vive uma vez e de que Cristo, pela vida que Ele teve e pela morte que Ele teve na cruz do Calvário, tirou os pecados daqueles que creem nele. Nota como a reencarnação anula isto que nós lemos aqui, e isso é muito grave. Só Cristo é a nossa esperança e eu exorto-te a colocares a tua fé e confiança nele quanto antes. Por detrás da teoria da reencarnação está a crença de que nós somos pecadores e de que não estamos preparados para o céu. E a única forma de nos podermos preparar é termos mais tempo na Terra, de modo a podermos fazer mais boas obras, até nos irmos cada vez mais purificando. Porém, a Bíblia diz, em Efésios 2, 8 e 9, o seguinte: porque pela graça sois salvos, é um favor imerecido, por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. E lemos também em Tito 3,5 o seguinte: não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, revelada na cruz do Calvário, nos salvou. É importante entenderes porque é que a Bíblia rejeita a reencarnação. A razão é porque, para além de ser falsa, é desnecessária e ensombra e desfaz o único meio de salvação que temos em Cristo. Só uma coisa nos separa de Deus, como eu já disse, que é o nosso pecado. Por isso o Senhor Jesus Cristo veio para remover a nossa culpa e a nossa vergonha, e agora Ele oferece a vida eterna a todos aqueles que depositam a sua fé e confiança nele. A Bíblia diz, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos 6,23. Mesmo que tivéssemos 1000 vidas, nunca poderíamos eliminar a mancha do pecado. Mas a Bíblia diz, o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. 1 João 1,7. Uma das razões por que os cristãos não acreditam na reencarnação é porque Jesus ensinou claramente que uma vez que morramos entramos na eternidade, ou para estar com Deus no céu, ou para ir para aquele lugar de desespero absoluto a que a Bíblia chama de inferno. De facto, alguns dos avisos mais solenes de Jesus diziam respeito à realidade do inferno, e algumas das palavras mais consoladoras das Escrituras dizem respeito à realidade do céu. Esta é a única vida que tu viverás, e deves tomar esta verdade muito a sério. Conhece o que Deus diz e pensa sobre este e outros assuntos importantes, lendo e estudando a Bíblia, por um único ato de fé. Crê em Cristo como teu único Salvador, agora e para sempre, e conhecerás uma enorme consolação. Que Deus te abençoe. Amém. É o farol